Então nós estamos em um processo de uma restauração dos últimos dias. E temos pouco tempo. Você quer me ouvir pregar ou quer? Então você sente glorificando a Jesus mais uma vez. Estamos numa temporada muito crítica. Estamos vivendo um tempo, estamos vivendo um tempo muito crítico. Muito crítico. Se você observar dos anos 2000 em diante, a raça humana começou a passar por um processo de evolução violento. Um aceleramento nas tecnologias absurdo. É verdade ou não é? Nós estamos vivendo um tempo profeticamente muito perigoso, muito crítico. Porque nós estamos aguardando a chegada do anticristo, ele está vindo. O que primeiro nós aguardamos agora não é a vinda de Jesus. O que nós estamos aguardando agora é a chegada da nova ordem mundial. O que nós estamos aguardando agora é enfrentar o sistema da nova ordem mundial. O que a igreja tem que estar preparada mentalmente, espiritualmente, em todas as outras áreas, tá? É para que a gente venha ter uma independência desse meio tempo que a marca da besta está sendo formada. A marca da besta ela vai muito além de você simplesmente colocar algo na testa e no seu pulso. A marca da besta ela está em um sistema que está dominando a mente e as obras humanas. Isso é controle, isso fala de controle. Se você domina a mente e prende os pulsos de uma pessoa, você aprisiona uma pessoa. Então as pessoas estão sendo aprisionadas na mente e nas mãos. Elas estão fazendo exatamente como um sistema muito bem arquitetado e desenhado por forças malignas que estão por trás de homens perversos que governam o mundo. Que não tem nenhum tipo de misericórdia nem salvação para eles na terra. Há caminhos que para os homens são sem volta, não existe salvação. O que nós estamos falando aqui hoje é que nós estamos vivendo... Eu quero dar uma introdução nessa mensagem, falar isso para vocês sobre... os últimos tempos. Rendido ao chamado dos últimos tempos. Há um chamado glorioso para vocês para os últimos dias da terra. Amém, amém? Ok. Só que eu quero falar com todos aqui, até aquele que não foi batizado com fogo ainda, que não fala em línguas ainda. Isso aí, eu não sei se você já é cristão, não cristão, não importa. Não importa. O que eu vou pregar aqui é para todos. Todos têm que entender que existe um caminho no reino. A igreja primitiva nasceu nesse caminho, andou nesse caminho, terminou a obra dela nesse caminho. E esse caminho ele está pelo todo mundo e muitos ministérios entraram pelo verdadeiro caminho do reino de Deus. Existem algumas forças que nós temos que combater nesses últimos dias, temos que aprender a vencê-las. E algo Deus quer falar poderosamente com toda a igreja que está me ouvindo hoje online e presencial. Amém, amém? Fala, é tempo de estarmos preparados. Fala, uma temporada de preparação. Irmão, é exatamente nesse tempo que o Senhor está levantando no mundo homens de fogo, que estão com o mandato, que entenderam e estão obedecendo a ordem de Deus para os últimos dias da terra. Cada temporada de Deus nas ações do tempo, Deus trabalhou de uma forma no mundo. Se você olhar em meados de 1950, 1960, você vê certos movimentos que aconteceram naquela época. Você pega 60, 70, 80, você vai ver movimentos dos grandes evangelistas, de muitos milagres, movimentos evangelísticos na terra, certos avivamentos, cada avivamento com a sua característica. Amém, amém? Porque cada temporada Deus estabelece de uma forma macro, tá? Não micro. Um pensamento, uma ordem, uma revelação. E Ele disponibiliza anjos gloriosos, forças celestiais, para estabelecer aquela ordem na terra através dos ministros de Deus na terra, através do corpo de Cristo na terra. Cada um de nós aqui fazemos parte do corpo de Cristo. Mas não significa que cada um de nós estamos cumprindo a nossa função no corpo de Cristo. Limitamos muito o evangelho e ministério a segmentos de templos,
organizações de altares, configurações de plataforma de púlpitos. O evangelho vai muito além disso. Se isso aqui for o evangelho, meu querido, me perdoe, isso aqui não é reino. Amém, amém? Hoje nós temos estruturas, temos plataformas, para quê? Para usar essas ferramentas a fim de trazer o reino para as pessoas. Mas hoje parece que as ferramentas estão substituindo o verdadeiro propósito da igreja na terra. Parece que as pessoas só se movem se tiver culto. Parece que elas só adoram se tiver num culto com uma boa adoração. Eles saíram do espírito de adoração, se perderam entre tantos caminhos. O que era bom, ferramentas para ajudar no crescimento, substituiu o que é o verdadeiro. E hoje, o conhecimento caído, a inteligência, os network, as conexões dos homens, dos poderosos dessa era, está trazendo um engano cada vez mais profundo na igreja. E as pessoas estão saindo do reino do Espírito. Estão perdendo a essência do verdadeiro evangelho. Estão morrendo. Você ter saúde não significa que você está vivo. Você ter muito dinheiro não significa que você está próspero. Você estar de pé não significa que você já está caído no reino do Espírito. Mas as pessoas estão confundindo as coisas. Tem homens que deram a vida pelo evangelho, como Paulo, que pregou com uma enfermidade nos olhos, que para ele era até uma maldição, para ele aquilo era horrível. Mas a Gálatas receberam ele como um anjo do Senhor, mas ele foi cheio de enfermidade, e cheio de enfermidade fazer milagres e prodígios. Ele fala, quando eles ouviram o evangelho, ele fala para Gálatas: vocês receberam o Espírito que opera maravilhas entre vós, pelo quê? Pela pregação da graça, do poder, ou pela lei dos homens, ou pelo sistema de Moisés? Ainda há um encanto severo sobre a igreja moderna. Nós não estamos conseguindo entender que o que nós estamos enfrentando nesses últimos dias são as maiores engenharias do inferno que já existiu na terra. O nível de abominação que existe na terra hoje é tão grande que Deus não fulmina a terra hoje porque tem uma igreja aqui, tem um povo que invoca. Há um propósito ainda nessa terra, porque somos nós que somos luz para esse mundo ainda, mas esse mundo está em trevas. Isaías 63: as trevas cobrem toda a terra, mas vem nascendo a sua luz. Nós estamos aqui na terra, somos a única esperança para a humanidade, é através do corpo de Cristo que está na terra. Porque quando Jesus voltar para a terra, Ele volta para trazer punição na terra, juízo. A esperança da terra hoje está através do corpo de Cristo. E se nós vivemos como uma igreja que perdeu a própria esperança, como o mundo, irmão, vai ser salvo? Como haverá salvação na terra? Irmão, isso aqui não é brincadeira não, isso aqui não é questão de comércio, não é questão de uma organização religiosa não, querido. O que nós estamos vivendo aqui dentro é tão sério que nós temos que nos apossar da palavra da verdade, porque tem muita alma indo para o inferno lá fora. Tem muita gente padecendo, a sua família está padecendo. É tempo de a gente conseguir entender qual tempo estamos vivendo na terra. E esse tempo agora é um tempo da preparação para a guerra dos últimos dias, chamado a nova ordem mundial, o sistema do anticristo. Olha para mim. Vocês foram na internet, vocês viram? Que quem está mais falando de Armagedon não é mais os crentes? Viu? É os senhores da IA. Quem que está comprando ilha, fazendo casa subterrânea? É os poderosos. Apocalipse diz que eles vão fugir por meio das cavernas, vão tentar fugir. Mas não vai haver escape para ninguém. Nós estamos na era apocalíptica. A última era de Apocalipse. O que nós estamos enfrentando agora? Aonde nós estamos? Nós estamos no tempo do toque das trombetas, querido. E Paulo diz no livro de 1 Coríntios capítulo 15 que antes que toque a última trombeta, o Senhor descerá. Do toque da última trombeta, Ele virá para glorificar a sua igreja na terra, para resgatar o seu povo da terra, porque as 7 taças da ira de Deus ela está chegando.
Nós estamos no tempo das 7 trombetas. Elas estão tocando. Não sabemos o tempo que cada uma vai tocar. Mas eu lembro que o Senhor me revelou claramente o toque da trombeta. A abertura do selo das trombetas. Isso está acontecendo. E nós não estamos vendo. Fala, chegamos à última hora. Grave o que eu vou te falar, porque hoje é dia de pessoas hoje caindo, mergulhar no rio de fogo aqui nesse lugar hoje. Grave o que eu vou te falar. Temos 3 anos. 3 anos para nos comprometermos profundamente com o ministério do Espírito Santo por meio de oração e consagração. Eu estou falando 3 agora, mas eu já estou nisso já há anos. Vocês estão me entendendo? Anos. Mas a igreja agora tem 3 anos. Por que 3 anos? Porque após o período desses 3 anos, quando chegar a agenda global, quando chegar a globalização, todo o sistema vai mudar. O Senhor me revelou, a grande mentira será contada à humanidade. Vão quebrar o dólar para criar uma nova moeda. O sistema global financeiro, ele vai pro brejo, vai cair, vai ser quebrado. Eu falei, e eu estou fazendo isso. Deus falou para mim, guarde dinheiro físico. Guardem. Não confie nos sistemas, porque subitamente vai acontecer o que eu estou te falando para vocês. Você quer me ouvir ou não quer me ouvir? Maldito é o homem que só confia no homem e faz do seu próprio braço sua força. Terrível é para as pessoas que estão confiando no sistema bancário, que estão confiando no sistema financeiro do mundo, que estão confiando no caminho dos homens. Irmão, uma vez que eu alcancei o reino onde eu entrei, eu tenho tanta confiança em Deus. Eu sei onde eu estou e para onde eu estou indo. Eu aprendi a acessar um lugar de governo onde as coisas materiais e terrenas têm que me servir. É uma autoridade que eu herdei no reino do Espírito, porque elas foram quebradas o domínio delas dentro de mim. Você só acessa os domínios maiores se você for liberto do domínio deles em você. Antes de Deus dar um governo financeiro sobre a tua vida, Ele tem que arrancar de você a prisão financeira. Ele vai ter que te levar pelo caminho dele para te libertar de toda a contaminação, da prisão carnal, da dependência pelo dinheiro no homem. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ensinando uma coisa séria para você aqui dentro. Antes de Deus me dar uma ascensão, o que Ele está falando para mim que vai acontecer agora no Rio de Janeiro, o Senhor vem trabalhando anos em mim para saber se o meu caráter ia me apropriar só do poder dele ou se eu andaria com a natureza santa dele na terra. O Senhor me deu uma palavra, falou coisa para mim tremenda que eu não posso falar. O Senhor falou, muitos homens cobiçaram isso. Poucos eu posso dar na terra. Os homens não se comprometeram com o caminho do fogo. Hoje você vai entender mais uma vez o que é batismo de fogo, uma vez por todas. O Senhor está me abrindo mais ainda o batismo de fogo. Eu estou escrevendo esse livro, ele está paradinho lá. Eu tinha perguntado dias atrás, por que eu não estou tocando esse livro? Porque a revelação ainda não estava completa. Para mim já estava finalizado o livro. Mas o livro continuou se estendendo. Porque ainda há algo para a igreja entender ainda. Vocês estão me ouvindo, irmãos de Cristo Jesus? Vocês estão me ouvindo, meus amigos amados, irmãos? Vocês têm 3 anos para uma preparação. O mal de muitos de vocês é o quê? Quer chamado. Quer chamado sem uma preparação. Quer consagração. Quer microfone. Quer fazer... Irmãos, a melhor coisa que você pode fazer é o que eu fiz durante anos da minha vida em secreto. Vida de oração e consagração. Até que Ele se revelou a mim. Até que Ele me deu um mandato a mim específico e falou, agora é hora de eu fazer através de você na terra. Não de você fazer através dos meus dons o que você quer. Sabe por que muitos são frustrados? Sabe por que muitos casamentos estão caindo? Sabe por que muitos altares estão falindo? Sabe por que os homens estão desiludidos com o próprio ministério que eles criaram? Criaram as ilusões, a visão humana.
humanizaram o ministério deles. Seguiram um caminho de criações, de lutas humanas, conquistas humanas. Chegaram num ponto que o ministério se torna um fardo sobre eles, porque perderam a glória. Perderam a glória. Ou melhor, nunca conheceram a glória de Deus. Hoje você vai entender o que é a glória de Deus, um pouquinho em você. Todos vocês que estão aqui dentro me escutam. Se você quiser outro evangelho, você segue. Mas o evangelho que eu vou te pregar é o evangelho que pode libertar você do que eu vou te ensinar daqui agora em diante. Deus falou uma mensagem que esses dias agora falou um negócio de chamado. Agora o negócio está voltando de novo. Epa, peraí, Deus está pegando o povo aqui na terra. O Senhor quer te alertar, Deus quer te alertar. O Senhor está te dando um alerta. E às vezes nós não estamos ouvindo. Estamos achando que sabemos demais. Quero ver um dia que você lutar frente a frente com Satanás, se você vai aguentar. Você mexe no ninho, vai mexer no vespeiro, mas um dia a conta chega. E as pessoas acham que o diabo é um ser fraquinho, que ele não é um ser vingativo. Satanás é tão demoníaco, tão vingativo, que se a gente não tiver no ministério de Cristo e guardado e protegido na dimensão da glória, Satanás acaba com a nossa vida. Não é uma brincadeira. E se nós não gerarmos agora uma juventude, homens e mulheres, e os que já estão mais à frente na vida, se não trazemos vocês para o reino do fogo e uma proteção, e trazer um entendimento celestial para vocês, você se perde com seus próprios dons, com a tua própria unção. Já falei, a unção tem um lado ruim. Sabe qual é o lado ruim? O lado negativo é que quando ela vem, a unção não é o espírito de santidade. A unção não é uma natureza de quem Deus é. É uma substância que Ele criou e fez para potencializar você e os seus dons. Tudo que você é humano potencializa. Você era tímido, você começa a falar. Você não abrir a boca, você começa a abrir. Mas depois também, ela vai ativar tudo que você tem como ser humano dentro de você. Ela potencializa você por dentro. Mas o que tiver de ruim em você também vai vir para fora. Se tu é ganancioso, tu vai usar unção para ficar rico, para ganhar dinheiro. Se você é exibicionista, tu vai usar unção para ser um sensacionalista, mostrando que cura as pessoas dentro da igreja e que derruba as pessoas no poder. Aquilo que o caráter do homem é, a unção manifesta, ela mostra publicamente quem ele é. Por isso que as pessoas confundem unção com fogo. Não confunda. O fogo é a natureza divina, e eu vou te ensinar algo hoje para vocês aqui daqui a pouquinho. O fogo é uma natureza, é a semelhança do Altíssimo. É o teu estado de governo no reino do Espírito para governar sobre a natureza terrena. Sem o fogo, você não consegue dominar os seus impulsos carnais. O batismo de fogo é para todos. Mas poucos querem buscar o fogo celestial. O batismo de fogo, o reino do fogo, é para todos. Porque sem esse fogo celestial, você não suporta a sua própria carne. Porque só existe no céu um batismo que te liberta do domínio adâmico na sua carne. E eu vou entrar nisso aqui para falar hoje com vocês aqui. Talvez hoje a tua visão de tudo que eu já preguei vai fazer assim, ó, vá. Agora eu entendi agora. O Senhor, hora e outra, Ele vai trazer mensagens para colocar o espírito do temor e da sabedoria e do entendimento em vocês, para que vocês não se enganem com o sistema de Satanás. Não brinca com a rainha dos céus não, queridinha, querido. Esse ser desceu essa noite para lutar contra mim. Ele foi até minha esposa. Ele veio até mim, apareceu. Não pode chegar aqui. Eu estou te vendo, Satanás. Por causa de pessoas que estão aqui dentro, chegando agora aqui. Ele não queria essas pessoas aqui dentro. Esses tronos, essas forças lutam contra vocês no reino. Luta para te destruir na terra. Se fosse uma intercessão, estaria nem aqui dentro. Você. Eu vejo. Eu intercedo por você. Estava orando de manhã pela sua vida. Eu oro por você, oro por você não cair, oro por você não cair. Porque achamos que conhecemos. Achamos.
Sabe o que você conhece do reino do Espírito? Fala, o quê? Aquilo que o próprio Espírito Santo comunica ao seu espírito e te revela. Às vezes nos preocupamos, nós anotamos, é bom você anotar para não esquecer. Anota e não esqueça. Mas isso aí não difere em nada. As pessoas anotam, mas elas não lutam, não batalham pelaquilo. Fica no caderno de anotação, só fica informação. Você tem que desejar viver, entrar, a se sacrificar pelo reino da glória, a se sacrificar pela sua eternidade. Não, calma. Deus falou pra gente aquela temporada, vocês estão salvos? Lembra disso? Vocês estão vivendo o quê? Só as 2 letras da salvação. Nós estamos sendo preparados ainda, irmãos. O poder que sentimos, a unção que recebemos, ela não nos qualifica ainda. Até que Cristo seja formado em vocês. Até que o caráter dele, a natureza dele, a santidade dele, o governo dele esteja em você e você não é mais atraído pelas serpentes e as seduções do mundo. Se o governo de Deus não tivesse em mim, eu seria seduzido pelas menininhas da igreja. Se a santidade, a natureza dele não tivesse em mim, eu seria seduzido pelo dinheiro. Se ele não se revelasse em mim, eu seria seduzido a fazer mídia, muita mídia, até milhões de seguidores. Eu já para ter milhões se eu quisesse, irmão. Olha, ele é amigo de fulano, ele é amigo de fulano, ele conhece fulano. E ninguém sabe quem eu conheço. Isso não difere. O importante é por quem eu sou conhecido. Quem é meu amigo? Eu sou amigo de quem? Jesus Cristo. O resto não me importa. Me importa se eu sou conhecido diante dele. Quem era Paulo? O povo tinha ter medo dele. Mas foi aquele que Deus usou. Eu estou te falando que daqui a 3 anos, quem obedecer, quem está ouvindo o que eu estou pregando, quem está se preparando para o Senhor, quem está sendo santificado debaixo do manto desse ministério. Irmão, isso aqui não é brincadeira não. Isso aqui não é para abrir e imigrar só não, meu querido. É um manto para trazer uma mensagem para a humanidade, para a terra, para as nações. Eu tenho milhares de pessoas de outros ministérios que não são daqui, que eu encontro elas na rua, encontro no shopping, encontro em vários lugares. Minha vida, minha família está sendo transformada pelas palavras que você tem ensinado para a gente. Isso aqui não é só para vocês aqui dentro não. E bem-aventurado você que está aqui dentro. É fácil? Lógico que não. Porque o caminho do reino, o caminho da ascensão espiritual, o caminho que te faz você vencer a carnalidade, a natureza adâmica, é um caminho de santidade, é um caminho de sacrifício, é um caminho de abnegação, é um caminho difícil. O caminho da eternidade não é um caminho fácil. Mas o que está acontecendo? Estão facilitando demais, irmã. Multidões seguindo, porque tem fama, porque são ricos e vai atrás de um evangelho fácil. Um evangelho programável, tu senta ali, já sei até o que vai pregar. Tudo programável. Dando receita para as pessoas. O evangelho se dá revelação, se dá natureza, se dá manifestação para as pessoas. Eu não te dou só uma pregação, mas nós te damos a manifestação do reino. Porque aonde o reino não manifesta, eu não estou te falando só de curar enfermo não, querido. Eu estou te falando quando manifestamos o reino, manifestamos o caráter desse rei, desse reino. Manifestamos a justiça desse reino, manifestamos a verdade desse reino, manifestamos o fogo desse reino, o poder desse reino, aleluia! Nós estamos necessitando de uma igreja de pregadores que tem autoridade para quebrar o jugo do inferno, da carnalidade das pessoas da terra, da glória, igreja! 3 anos. 3 anos. Para você se preparar. Daqui a 3 anos nós nos encontramos de novo. Você vai ver o que eu estou te falando para você na terra. Em 3 anos, Deus vai começar a ungir. Não sabemos quem Deus vai usar, mas que Ele vai usar um povo, vai.
Não sabemos, mas Deus vai levantar. Sabe quando você está preparado para o ministério? Quando a cobiça não te atrai mais para as coisas materiais. Quando você não se importa mais com o que a pessoa pensa ou deixa de pensar de você. Sabe quando você está preparado para o ministério? É quando a sua carne não te domina mais. Pregar é fácil. Tem um monte pregando. Mas manifestar a natureza e suportar a palavra é para poucos. Nós não podemos mais nos conformar em seguir um caminho carnal ministerial. Nós não podemos deixar uma igreja agora perder um tempo precioso desse. E deixar esses jovens se perderem. As crianças se perderem, os pais se perderem. Nós estamos em tempo de restauração e nos resta pouco tempo. 3 anos! Deus está convocando vocês para uma vida de oração, consagração. 3 anos Ele está te chamando para um voto de oração. 3 horas de oração por dia está bom para você? Você deveria fazer isso. E você acha que é muito? Não é. Parece. É porque a carne, quando domina, as coisas do espírito parecem impossíveis, difíceis. Por quê? Até quebrar o jugo da carne, a oração demora. É fardo, guerra. Mas é na perseverança que conquistarão a vossa alma. É na perseverança que você conquista a tua herança. É na perseverança que você vence a carne e entra por reino do Espírito. E vence os enganos adâmicos em você da glória. Sem perseverança, irmãos, para onde nós vamos?